Os brasileiros passam metade do dia, tem gente até que mais da metade, usando o celular. O Brasil está no segundo lugar do ranking mundial do pessoal que mais usa o celular no mundo. E olha, há exatamente 50 anos, o primeiro celular do mundo, da Motorola, foi lançado há 50 anos, quem diria? No entanto, foi apenas cerca de 30 anos mais tarde, no início, portanto, já do século XXI, que os aparelhos começaram a se popularizar e se conectar na internet. Aí, babau. Aí começou o início da era do smartphone. Não, deixou de ser celular, virou smartphone. Menos de 2 décadas depois, já existem mais celulares do que habitantes no Brasil. Nós temos quanto? 215 milhões, é isso? Temos 250 milhões de celulares por aí afora. Isso segundo uma informação vinda aqui da Fundação Getúlio Vargas. Agora, e aí? Esse uso sistemático do celular afeta ou não a capacidade cognitiva de uma pessoa? Doutor Henrique Botura, psiquiatra, diretor clínico do Instituto de Psiquiatria Paulista, aqui conosco. Doutor Botura, muito obrigado aqui por atender a Nova Brasil. Eu que agradeço a oportunidade, é uma satisfação poder estar aí conversando contigo, Heródoto, e os espectadores. Doutor Botura, existe de fato a chamada drenagem cerebral, dado o uso exagerado do celular? Olha, a gente tem que entender, né, que o organismo humano, ele ao longo do seu desenvolvimento histórico, né, ele veio numa crescente de aumento de estímulos, né, e evidentemente que como você bem escreveu aí, né, com essa evolução histórica do celular, e com essa mudança do smartphone, essa conexão praticamente imediata, né, que a gente recebe do mundo, a gente hoje tem uma pequena plataforma na nossa mão que é uma central de informações que chegam até ela. E a gente desenvolveu uma conexão muito automática ao celular hoje em dia. Então eu diria que o que acontece não é uma drenagem cognitiva, eu diria o seguinte, que a gente tem tanto estímulo e tanta informação que a gente passa a ter uma concorrência das informações cognitivas e até uma sobrecarga, o que leva ao aumento de ansiedade, aumento de conexões com coisas que a gente não deveria estar conectados. Então, a gente tem aí sim uma sobrecarga de informação, uma sobrecarga de estímulo e uma automatização de um funcionamento que a gente precisa ter atenção. Então, doutor, quer dizer, as pessoas então estão de tal forma ligadas nessa conexão através do celular que sem ela fica perdida? Isso é o que acontece, né? A impressão que a gente tem é que o celular ele passa a ser quase como que uma extensão da nossa sensopercepção, né? Então a gente capta as informações do mundo pelos nossos sentidos, visão, olfato, audição, tato. Esse uso exagerado do celular chega, por exemplo, na sala de aula? Exatamente, isso que a gente está colocando, né? Que como a gente, de uma certa forma, o celular se tornou uma extensão do que é o nosso próprio organismo, a gente tende a naturalizar o uso dele em várias circunstâncias, né? E, às vezes, na sala de aula, mas é fundamental que exista aí algum tipo de racionalização sobre esse tipo de estímulo, né? Então, utilizar o celular na sala de aula concorre com a aula em si, concorre com a socialização necessária aí da atividade escolar. Então, deveria sim ser evitado. Perfeitamente. Bom, doutor Botura, então é uma questão de autoeducação. Eu entendo que sim, tá? Porque do jeito que está, tudo nos leva em direção ao celular. Tudo tem que ter aplicativo. Exatamente. A gente até para você pegar uma bicicleta lá na rua, tirar a bicicleta, tem que ter aplicativo. Exato, você vê que tem coisas positivas, né? Agora, a gente tem que, como um fenômeno novo na humanidade, a gente tem que parar para refletir sobre o impacto dele no nosso dia a dia, né? O quanto de risco a gente corre quando está digitando e dirigindo, o quanto de risco a gente corre quando a gente acorda de manhã, ao invés da gente organizar as nossas coisas, a gente pega o celular e já vê o que está rolando primeiro, o quanto que a gente perde tempo na cama, rodando no celular, quando a gente deveria estar tentando descansar. Então, eu entendo que assim como
outras coisas surgiram ao longo da história, como o próprio cigarro lá atrás, em que as pessoas fumavam e nem sabiam que fazia mal, a gente ainda tem uma compreensão pobre e uma reflexão pobre sobre o impacto do celular na nossa vida. E eu acho que isso cabe. Essa reflexão, ela cabe, e a gente tem que olhar com uma seriedade para isso. Porque a gente não só se coloca em situações de risco, como, por exemplo, dirigir e digitar, como também a gente corre o risco de ficar vivendo uma vida observando os outros, sem ter atuação, sem ter ativação, sem ter exercício pessoal, né? Então, eu entendo que cada um deve parar para pensar. Eu mesmo tomo medidas bem firmes comigo mesmo quanto ao celular, porque a gente sempre tem uma justificativa para estar conectado, né? No caso, eu como médico, pensar, não, os meus pacientes podem me chamar a qualquer momento, etc. Mas hoje eu tenho algumas medidas que protegem isso, como, por exemplo, acordar e esperar um tempo entre acordar e abrir o celular. Não dormir com o celular na cabeceira, né? Usar um despertador. São medidas que podem ajudar a gente a ter noites de sono melhor e a gente poder manter a nossa organização na vida em vez de acordar de manhã e já captar as prioridades dos outros, não as nossas, né? Zé Botura, do jeito que está, quando acaba a bateria, a gente desliga. Enquanto não acaba a bateria, o quê? Quando acaba a bateria, a gente desliga também, né? Se fosse assim, até seria bom, né? Mas é que a gente, hoje em dia, a gente até fica meio viciado nos cabos, né? Porque a gente quer andar com cabo porque tem tanto medo de ficar sem bateria, tanto medo de se desconectar, que a gente acaba estando menos conectado com a gente mesmo, né? E com as pessoas que estão próximas a gente. Perfeitamente. Muito obrigado aqui a participação do psiquiatra, Dr. Henrique Botura, conversando conosco. Está aí, portanto, a explicação que o uso exagerado do celular suga a nossa capacidade cognitiva. Isso é um estudo feito da universidade.